Hoje, temos uma aventura incrível para vocês. Vamos embarcar em uma viagem no tempo, explorando eras passadas e descobrindo segredos antigos. Nosso destino é o Egito Antigo, uma terra de mistérios e maravilhas. Nossa missão? Desvendar os segredos do faraó Tutancâmon. Isso mesmo, estamos falando do famoso Tutancâmon, o faraó da máscara de ouro que fascina o mundo até hoje. Mas o que torna Tutancâmon tão especial e famoso? Por que ele se destaca entre tantos outros faraós? A história dele é uma verdadeira montanha-russa, cheia de reviravoltas, tesouros escondidos, maldições misteriosas e múmias assustadoras. Tutancâmon, conhecido como o faraó menino, morreu muito jovem e foi praticamente esquecido pela história por séculos. Sua tumba, escondida por séculos no Vale dos Reis, guardava segredos incríveis e tesouros inimagináveis. Imaginem só ouro, joias, móveis e objetos do dia a dia, tudo preservado, como se o tempo tivesse parado. A descoberta de sua tumba no século XX foi um evento que deixou o mundo inteiro de queixo caído, uma verdadeira sensação arqueológica. Foi como encontrar um álbum de família de um cara que viveu há mais de 3.000 anos. Incrível, não é mesmo? Mas não se preocupem, vamos explorar cada detalhe dessa história fascinante juntos. Então, preparem seus chapéus de exploradores e suas mochilas, porque a nossa aventura pelo Egito Antigo começa agora. Vamos nessa! No comecinho do século XX, o Egito era como um imã para exploradores e arqueólogos. A terra dos faraós, com suas pirâmides majestosas e mistérios antigos, atraía aventureiros de todos os cantos do mundo. E um cara chamado Howard Carter, apaixonado por história egípcia, estava prestes a fazer uma descoberta épica. Ele não era apenas um arqueólogo comum, ele tinha uma paixão ardente e uma determinação inabalável. Carter tinha um palpite. Ele acreditava que a tumba de Tutancâmon, um faraó quase esquecido, ainda estava esperando para ser encontrada. Ele estudou mapas antigos, teorias e relatos históricos, convencido de que estava no caminho certo. Anos e anos de suor e escavações no Vale dos Reis, um lugar cheio de tumbas faraônicas. E nada. Parecia até macumba. Mas Carter era teimoso. Ele não desistia, mesmo quando todos ao seu redor começavam a perder a esperança. E em 1922, BAM! Ele encontrou uma escada secreta que levava para uma tumba intacta. Foi um momento de pura adrenalina e excitação, algo que ele jamais esqueceria. A emoção tomou conta de todos. Os arqueólogos no local mal podiam acreditar no que estavam vendo. Era como se todos os seus sonhos tivessem se tornado realidade de uma só vez. Depois de tanto tempo, a tumba de Tutancâmon era encontrada. Uma tumba que havia permanecido escondida por milhares de anos, finalmente revelada ao mundo. A notícia se espalhou mais rápido que pipoca em panela. Em questão de dias, o mundo inteiro estava falando sobre a descoberta. Jornais do mundo inteiro queriam saber de tudo. Repórteres e jornalistas corriam para o Egito, ansiosos para cobrir cada detalhe dessa descoberta monumental. Tinha ouro, tinha maldição, tinha múmia. A tumba de Tutancâmon estava repleta de tesouros inimagináveis, e as histórias de maldições e mistérios só aumentavam o fascínio. A tumba de Tutancâmon era um verdadeiro baú de maravilhas. Descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter, essa tumba revelou ao mundo um tesouro inimaginável, preservado por mais de 3.000 anos. Era ouro para todo lado. O brilho dourado refletia a grandiosidade e a riqueza do Antigo Egito. Móveis, joias, armas, estatuetas, tudo brilhando mais que Instagram de subcelebridade. Cada peça contava uma história, cada detalhe era um vislumbre da vida e da morte de um faraó. Tinha até comida e vinho para a viagem do faraó para o outro mundo. Provisões cuidadosamente preparadas para garantir que Tutancâmon tivesse tudo o que precisasse na sua jornada pós-vida.
A peça mais icônica? Sem dúvidas, a máscara mortuária de Tutancâmon. Essa máscara não só simbolizava o poder e a divindade do faraó, mas também era uma obra-prima da arte egípcia. Feita de ouro maciço e pedras preciosas, essa máscara é de deixar qualquer um babando. Os detalhes intrincados e o brilho das pedras preciosas fazem dela uma das peças mais impressionantes da história. Imagina a cara do Carter quando ele viu isso tudo. A descoberta foi um marco na arqueologia e trouxe uma nova luz sobre a civilização egípcia. Mas junto com a euforia da descoberta, um boato sinistro começou a circular: a maldição do faraó. Diziam que a tumba estava protegida por uma maldição que traria desgraça a quem a perturbasse. Diziam que quem ousasse perturbar o sono eterno de Tutancâmon sofreria as consequências. Inscrições hieroglíficas e relatos de eventos misteriosos alimentaram essa crença. Será que era só lenda ou tinha algo a mais? Até hoje, a maldição de Tutancâmon continua a intrigar e fascinar, deixando uma aura de mistério em torno dessa descoberta monumental. Pouco tempo depois da descoberta da tumba, coisas estranhas começaram a acontecer. Lord Carnarvon, o cara que bancava as expedições de Carter, morreu repentinamente. Uma picada de mosquito infeccionada, disseram os médicos. Mas as más línguas já estavam soltando fogo. A maldição do faraó. E não parou por aí. Outros membros da expedição morreram de doenças misteriosas ou em acidentes bizarros. Coincidência? A imprensa, ávida por uma boa história, transformou a maldição do faraó em notícia mundial. Claro que a ciência nunca comprovou nada. Mas e aí? Você teria coragem de mexer com a múmia de um faraó? Vai que, né? Para entender a história de Tutancâmon, a gente precisa voltar no tempo. Imagine só, 1300 a.C., no auge do Egito Antigo. Pirâmides, faraós, deuses com cabeça de animal, hieróglifos, época de ouro, literalmente. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e eram obcecados por preservar os corpos. Por isso, desenvolveram a técnica da mumificação. Eles tiravam os órgãos, colocavam o corpo para secar e enrolavam em faixas de linho. Era tipo um SPA pós-vida. A sociedade egípcia era super organizada. Tinha o faraó, o chefão, considerado um deus vivo. Tinha os sacerdotes, os conselheiros e os soldados. E claro, o povo, que trabalhava duro para sustentar essa galera toda. Tutancâmon assumiu o trono do Egito com apenas 9 anos. Era tipo um príncipe William da época. Mas a vida de faraó não era moleza, não. Tinha que lidar com política, religião e ainda por cima, com um monte de adultos querendo mandar nele. Seu reinado foi curto. Tutancâmon morreu aos 19 anos. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas alguns historiadores acreditam que ele tenha morrido de uma doença ou em um acidente. E para aumentar o mistério, sua tumba foi saqueada logo após o sepultamento. Mas calma, a gente ainda vai falar sobre isso. A causa da morte de Tutancâmon sempre foi um mistério. Mas com a ajuda da ciência, a gente consegue ter algumas pistas. Exames feitos na múmia do faraó mostraram que ele tinha vários problemas de saúde. Tutancâmon tinha o pé torto, uma doença óssea que dificultava sua locomoção. Ele também sofria de malária, uma doença transmitida por mosquitos, e tinha fraturas pelo corpo. Mas o que realmente matou o faraó? Algumas teorias apontam para uma infecção generalizada, outras para um acidente de charrete. O mistério continua. A descoberta da tumba de Tutancâmon foi um marco. Ela reacendeu o fascínio do mundo pelo Egito Antigo e inspirou livros, filmes, músicas e até videogames. Hoje em dia, a máscara mortuária de Tutancâmon é um dos maiores símbolos da cultura egípcia e atrai milhões de visitantes ao Museu Egípcio no Cairo.
É como se o faraó menino tivesse finalmente conquistado a fama que não teve em vida. E você, já conhecia a história de Tutankhamon? Conta pra gente nos comentários. Mesmo depois de tantos estudos, a história de Tutankhamon ainda guarda muitos mistérios. Quem eram seus pais? Por que ele morreu tão jovem? E o que aconteceu com seu túmulo após a sua morte? Algumas perguntas talvez nunca sejam respondidas. Mas uma coisa é certa: o fascínio pelo faraó menino e pelos segredos do Egito Antigo continuará vivo por muitas gerações. E aí, curtiu a viagem? Se inscreve no canal para mais aventuras históricas.